com uma brasileira que mora em Israel há 7 anos. A casa dela, que fica na cidade de Petah Tikva, tem um bunker. A Nathalie está aqui, muito obrigada pela participação aqui no estúdio. A gente convida também o Vitor para participar da entrevista. E gostaria que você descrevesse agora qual é a situação sua família, da sua casa, que instruções vocês têm recebido e em que localidade exata de Israel você está, por favor. Claro. Oi, Mônica. Bom dia aí para vocês no Brasil. Bom, a situação é a gente está muito assustado, está todo mundo com muito medo do que pode acontecer e do que já aconteceu. Eu acho que todo mundo que mora aqui, Israel é um país pequeno, então todo mundo de alguma maneira teve pessoas afetadas com tudo isso que aconteceu. Assim, ou familiares, ou amigos de amigos, ou pais de amigos que morreram ou que tiveram as suas casas destruídas por foguetes quando o Hamas começou toda essa operação, né? Eu moro em Petah Tikva, é uma cidade que é a 20 minutos de Tel Aviv, no centro de Israel, mas como eu disse, Israel é um país muito pequeno, então a gente está a 45 minutos da região, né, de Gaza, então é tudo muito próximo, é tudo muito perto. A gente está sendo atacado, então assim, obviamente a região que eu moro é menos atacada, até pela localização, a maioria dos foguetes que são atirados de Gaza, os mísseis, né, que são atirados de Gaza, eles caem na proximidade de Gaza, então nas cidades próximas ao sul. Então a gente tem, por exemplo, a família do meu marido, eles moram no sul, eles moram nessa região. Então, tem um vídeo gravado pelo meu sogro no próprio sábado, mostrando o estacionamento do lado da casa deles, todo em chamas, né? Então, tem aquela visão de destruição e de terror. Ou, por exemplo, a gente tem amigos que moram numa cidade chamada Sderot, que é uma cidade fronteiriça com Gaza, e que filmaram terroristas nos carros, com as armas apontadas para cima, né, e atirando em tudo que se movia. Não importa o que, eles atiravam em tudo que se movia. Então, imagina o terror que é você saber que existem pessoas, né, seres humanos que são terroristas e que conseguem praticar esse tipo de violência com qualquer outro ser humano. Eu queria só fazer uma correção, eu vi aqui que vocês escreveram que Israel diz ter encontrado 1.500 corpos e que os mortos em território israelense seriam militantes do Hamas. Dentre os 1.500 corpos, existem mortos que são militantes do Hamas. Obviamente, pelo menos 1.000 pessoas que a gente sabe são mortos israelenses, são civis, entre eles, civis e pessoas do exército, mas são mortos israelenses. Esse total de 1.500 corpos tem uma quantidade aí que obviamente são dos terroristas que entraram e que foram abatidos, mas existem também muitos civis e dentre eles pessoas que cada um de nós conhece e convivia. Então, toda essa situação, por mais que eu esteja no centro do país, mais uma vez, e que eu tenho um bunker dentro da minha casa, a sensação de segurança ela é relativa, porque todos nós estamos sendo afetados por essas perdas, todos nós estamos sendo afetados psicologicamente pela situação que a gente está vivendo. Nathalie, a informação de que havia 1.500 combatentes do Hamas mortos em território israelense é do exército de Israel. Então, a gente separa, digamos assim, os mortos de Israel pelo ataque terrorista, passa de 900, esse é o número oficial. Mas a gente sabe que houve combates intensos, né, na tentativa de expulsar esses terroristas do território. E nesses combates é que há, digamos, feito já um novo balanço na procura dos corpos. Isso não invalida de maneira alguma a tragédia dos moradores civis israelenses que viveram aqueles dias de terror. Eu passo para lá para o Vitor, que quer fazer uma pergunta para você também, Nathalie. Oi, Nathalie. Muito impactante o teu relato. Uma boa tarde para você na medida do possível. Eu sei que não têm sido dias fáceis aí. Eu vou trazer uma informação aqui.
porque gostaria de perguntar para você justamente sobre ela, porque as autoridades de Israel anunciaram há pouco que têm reforçado e determinado que as companhias aéreas El Al e a Israel Airlines aumentem o número de voos com direção ao aeroporto de Tel Aviv, justamente para trazer, repatriar os seus reservistas que estejam morando ou que estejam fora do país nesse momento. É uma decisão praticamente inédita de Israel de convocar 300 mil reservistas, um exército que já tem 600 mil combatentes, 600 mil soldados militares, convoca agora 300 mil reservistas se preparando para uma ofensiva por terra à faixa de Gaza. Eu queria te perguntar, primeiro, se você tem parentes ou mesmo você que foram convocados e como é que está o clima no país entre a comunidade brasileira, as pessoas com quem você conversa, em relação a essa possibilidade de invadir, de entrar em Gaza por terra e em relação à convocação desses milhares de reservistas. São pessoas que estão com vontade de participar, estão com vontade de defender a sua pátria. Como é que está o clima entre os reservistas nesse momento? Tá, vamos lá. Pensa que os reservistas, eles são nossos maridos, nossos pais, nossos filhos, nossos sobrinhos. A minha filha ainda é pequena, graças a Deus. Obviamente, ela não está nessa situação de ter que ser alistada e tudo isso. Mas eu tenho o sobrinho do meu marido, ele está no exército e ele foi convocado e ele está pronto para combate. A gente não tem muito acesso a ele, a gente não tem muita informação ainda da situação e do que está sendo feito. Mas, assim, existe um sentimento de pertencimento. Porque imagina que, da mesma maneira que esses reservistas, eles são nossos maridos, filhos, sobrinhos, familiares, amigos, esses são também os civis que foram mortos. Então, as pessoas, elas se alistam porque elas têm um sentimento de pertencimento, de defender quem está aqui, os seus familiares, as pessoas que convivem aqui. Então, sim, eu tenho amigos que estão no exterior e que são israelenses e que pretendem voltar para se alistar e para servirem, justamente para proteger quem está aqui. É uma situação que Israel não está acostumado, a gente sabe que vive numa área de conflito, existiram várias vezes foguetes disparados pelo Hamas, as ofensivas de Israel, elas sempre foram muito, muito centralizadas em lugares onde estavam sendo disparados foguetes ou fabricados foguetes. Israel sempre jogou, eles passam com um avião no espaço aéreo, jogam folhetos para avisar, olha, vamos explodir esse prédio, porque aqui a gente sabe que tem uma, sei lá, fábrica ou daqui estão saindo os foguetes que estão sendo disparados. E normalmente os civis, eles têm tempo suficiente para saírem para que o lugar seja detonado. Civis conseguem sair, eles não conseguem tirar a quantidade de foguetes, etc., num tempo tão pequeno, né? Entre o aviso e a explosão. Então, essa sempre foi a estratégia de Israel. Agora, dessa vez, está sendo completamente diferente. Dessa vez, cada um de nós conhece pelo menos uma pessoa que foi sequestrada e que está em mãos do Hamas, lá na faixa de Gaza. A gente recebe fotos diariamente, não posso nem dizer que é diariamente, a gente recebe a cada hora, a cada minuto, a gente recebe fotos dessas pessoas que o próprio Hamas divulga. Então, por exemplo, teve um vídeo que mostraram as crianças, bebês, que foram sequestrados, que estão dentro de gaiolas de galinha, onde eles fazem, onde normalmente se coloca galinha para chocar o ovo e tudo isso, eles colocaram crianças lá dentro. E aí você vê também a brutalidade. Então, eu acredito e assim espero que a resposta de Israel ela seja condizente com a maneira de defender a gente e de defender quem está aqui, para que isso não aconteça com mais pessoas. Então, mais uma vez, o Hamas é um grupo terrorista. Eles, hoje em dia, são o grupo que tem o governo, vamos dizer, da faixa de Gaza. Eles estão controlando a faixa de Gaza, mas eles não deixam de ser um grupo terrorista, eles são um grupo terrorista. Então, a própria população que mora em Gaza sofre com isso, tá? Eu tenho a certeza mais que absoluta, e eu tenho colegas e pessoas que trabalharam comigo, e pessoas que eu convivi,
que são palestinos e que não querem estar sobre um governo terrorista, não querem ser afetados por essa situação. E aí, entre os nossos soldados e os nossos familiares, na defesa dessas pessoas, inclusive, de tentar tirar o Hamas do poder, para que as pessoas tenham a decência de conseguir ter uma vida mais tranquila. Nathalie, a gente pede que você aguarde um instantinho, a gente continua essa conversa contigo. Só vou adicionar aqui uma informação que acaba de ser publicada nas redes sociais, chegando também pelas agências internacionais. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e o seu par, do lado da autoridade palestina, Riyad al-Malik, eles foram convidados há pouco para uma reunião de emergência, né, pelos ministros de Relações Exteriores da União Europeia. Então, o representante, né, a principal liderança diplomática da União Europeia, Josep Borrell, acaba de informar que tem feito esse convite e está tentando levar para uma reunião, um encontro presencial na União Europeia entre o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e o seu par da autoridade palestina, do lado da Cisjordânia, Riyad al-Malik. Então, é uma reunião importante que pode, eventualmente, se os dois comparecerem, ser um ponto de início de diálogo. A gente sabe que ainda está longe, né, Mônica? Mas pode ser um início de diálogo a partir desse momento. É a primeira tentativa de colocar na mesma mesa integrantes dos dois lados. Sem dúvida, uma iniciativa a ser incentivada, embora a autoridade palestina na Cisjordânia tenha muito pouca ascendência sobre o Hamas, né? Ali há um rompimento não só geográfico, físico, como também de modo de encarar a questão dos dois estados e tudo mais. Mas vamos aguardar. Eu acho que tem uma movimentação internacional, da comunidade internacional, os parceiros importantes, agentes importantes, tentando de alguma maneira intervir antes que a tragédia tome proporções gigantescas também na faixa de Gaza. Um movimento importante, inclusive, para mostrar que o Hamas não representa, nesse momento, a totalidade do povo palestino. Né? Sim, é um grupo terrorista que comanda dúvida. a faixa de Gaza, mas não tem ascendência ali na Cisjordânia. Marina quer fazer uma pergunta para a Nathalie também, né, Marina? Nathalie, boa tarde para você. Na medida do possível, toda a nossa solidariedade também. Até pensando nessas negociações que começam a acontecer ou estão tentando fazer com que essas negociações avancem, qual é a expectativa de vocês em relação à duração do conflito? Como é que vocês estão aí no dia a dia em relação a suprimento? Enfim, vocês estão preparados para um conflito de longa duração? Bom, para ser honesta com você, ninguém está preparado. A gente esse conflito específico, o que a gente está vivendo hoje em dia é algo sem precedentes. Desde a guerra de Yom Kippur, que foi uma guerra nos anos 70, não acontecia algo tão catastrófico, tão assustador como está acontecendo agora. Então, assim, ontem às 9h30 da noite, a gente recebeu uma notícia, né, uma fala do governo que avisava as pessoas para terem mantimentos em casa, para terem água, porque sim, a gente está entrando numa guerra sem precedentes, então a gente não sabe o que esperar, ninguém sabe quanto tempo isso pode durar. Pessoas, por exemplo, que trabalham, que são autônomas, né, que trabalham à base de, ok, eu recebo o dinheiro do dia que eu faço hoje para receber, para poder comprar minha comida, etc., estão super sem saber o que fazer, porque essas pessoas dependem do trabalho para sobreviver. E, assim, não se sabe se daqui alguns dias, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês, daqui meses, a pessoa vai poder voltar a trabalhar e como que essa pessoa vai se manter. Isso é a realidade. Ninguém consegue ter uma ideia de quanto tempo isso pode levar. Isso é algo que, assim, vários grupos de WhatsApp, amigos, etc., todo mundo fica tentando imaginar e com 1000 hipóteses, mas eu acho que é muito difícil a gente ter qualquer tipo de visão de quanto tempo isso pode durar. E isso é o que mais assusta, por exemplo, porque ontem, quando eles deram essa... foi uma orientação, tá? Não foi algo que eles falaram, olha, façam isso porque vocês vão ficar sem energia ou porque vocês vão ficar sem água. Eles deram essa orientação porque eles falaram, estamos entrando numa guerra
E é importante que vocês tenham mantimentos básicos para conseguirem sobreviver durante um específico tempo, normalmente eles falam 72 horas, dentro do bunker. E aí, assim, a população inteira saiu em massa, né? Quem conseguia sair foi para os supermercados para conseguir comprar água, para conseguir comprar alimentos secos. Então, alimentos secos, quando eu falo, a gente tem comida que você consiga comer enquanto você está no bunker. Então, isso significa, não dá para você comprar um pacote de feijão, um pacote de arroz, porque não adianta, você não vai conseguir cozinhar dentro do bunker. Então, isso significa coisas enlatadas. Então, atum, milho enlatado, coisas enlatadas, ou salgadinhos, coisas que você consiga, de alguma maneira, sobreviver e ter comida, ter alimento durante essas 72 horas. Então, foi uma corrida no grupo do prédio, por exemplo, onde eu moro, as pessoas falando, eu mandei uma mensagem no grupo do prédio, porque a gente, além de tudo, tem medo de sair na rua, né? Então, porque ainda tem considerado que, até ontem à noite, por exemplo, a gente ainda tinha notícias de que tinham terroristas andando pelas ruas, então você não sabe com quem você pode encontrar. Então, no grupo do prédio, por exemplo, eu perguntei, olha, alguém foi no supermercado? Alguém sabe qual que é a situação? E aí várias pessoas falaram, olha, se você precisa comprar água, nem vá, porque acabou a água. Acabou a água no supermercado. Então, essa é a situação. Eu comecei a pegar garrafas de água que eu tinha aqui em casa, baldes, e encher, para a gente ter, pelo menos, de alguma maneira, água. Nathalie, muito obrigada por você compartilhar com a gente essa rotina de um tempo de guerra, sua angústia, sua preocupação. Desejamos a você e sua família muito boa sorte, que atravessem com serenidade o período mais duro dessa crise que ainda está pela frente. Obrigada, um ótimo dia para você, uma ótima tarde. Muito obrigada. Obrigada por me dar a chance de mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui também.